Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você para acessar um projeto de esperança para a sua vida. Neste dia, neste mês, neste ano que já se iniciou. Para isso, quero ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso de 1 a 12. E depois o verso 19 e 20. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Silo, ou Shilo, para adorar e santificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla ou dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, portanto Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Shilo, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Vamos para o verso 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Meus irmãos, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por este momento, estarmos juntos aqui na tua casa, agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor Deus tem feito e pela fé por tudo quanto o Senhor Deus irá fazer e realizar
ainda irá fazer e realizar através de nós, apesar de nós e a partir de nós. Colocamos-nos como simples vasos, instrumentos, simples, mas poderosos nas tuas mãos, para que a glória do Senhor seja revelada, a vontade do Senhor seja feita, e o Senhor possa se alegrar com a disposição, engajamento do teu povo, parte dele que se reúne aqui nesta casa. Oramos nesta hora, neste momento, para pedir a tua bênção, iluminação do Santo Espírito, para ouvirmos esta palavra, entendermos com clareza. Da mesma forma como pedimos a tua bênção para os nossos irmãos da equipe que estão lá na nossa igreja filha, em Adamantina, o licenciado Robson com família, e também nosso irmão presbítero Ney acompanhando. Abençoa, livra, guarde, proteja nas viagens e abençoa poderosamente na ministração da tua santa palavra. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, no verso 2, nos deparamos com uma expressão. Duas mulheres. É preciso entender que a poligamia, embora oposta, contrária ao ideal divino para o casamento, era permitida no caso de o primeiro casamento não ter produzido filhos, como é o caso aqui em questão, e de acordo com o Pentateuco, em especial atenção ao livro de Deuteronômio 21, capítulo 15 a 17 são os versos. Mas também a poligamia era permitida no caso do casamento levirato, também tendo como referência o livro de Deuteronômio, já no capítulo 25, versos de 5 a 10. Mas é importante dizer que, embora permitida a poligamia somente nesses dois casos, geralmente provocava muita dor e muito sofrimento, como é relacionado, narrado aqui nessa história, no capítulo 1, versos 6 e 7. É importante nós falarmos sobre isso para não usarmos o texto para pretexto e entendermos que toda ação gera uma reação, mas todas as reações são provocadas por ou pelas ações. Mas não há incoerência no reino de Deus. Tudo que Deus faz é justo, é bom, é agradável, e pela permissividade de Deus, neste caso, abriu-se então essa exceção de acordo com duas situações. Mas, como falamos, essas exceções provocavam muita dor e muito sofrimento. Outra observação a ser feita já está no verso 3, eu chamo sua especial atenção para isso. Quando nós nos deparamos com a expressão Senhor dos Exércitos, e o texto refere-se que todos os anos, este homem, servo de Deus, Eucana, e juntamente com a sua família, porque depois Ana também utiliza-se dessa mesma expressão, indicando que ela estava lá e que ela subia também junto de seu marido como auxiliadora de seu lar, que era. O que me chamou a atenção no uso dessa expressão, Senhor dos Exércitos, ela revela dois princípios super importantes para nós. Quem você adora, o que você adora, diante de quem você se prostra, e em que lugar você vai para adorar o seu Deus. O texto diz que eles adoravam o Senhor dos Exércitos. De igual forma, nós devemos adorá-lo. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, uma expressão
militar, referindo-se a Deus como aquele que comanda os exércitos angelicais do céu. Aquele que comanda os exércitos angelicais do céu, dos céus, ou do céu. Conforme primeiro livro dos Reis 22, 19, Lucas 2, 13 e também Apocalipse 19, 24. Mas essa expressão, o Senhor dos Exércitos, ela refere-se também àquele, ou seja, Deus, que comanda os exércitos de Israel, conforme o próprio primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 45. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, ela enfatiza a soberania e a onipotência de Deus. Aquele que está no controle e no comando de tudo, de todas as coisas. Aquele que reina soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Já ainda no verso 3, além dessa expressão, Senhor dos Exércitos, é o lugar, o local que eles subiam, no caso, 32 quilômetros anualmente, para adorar esse Senhor dos Exércitos. Deus de Jacó está conosco, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. É o lugar que eles subiam para adorar, Shiloh. Projeto 18:1 de Josué, era o lugar onde ficava o tabernáculo. Desde os tempos de Gênesis 49:10, percorrendo até Josué 18:1 e vai até Davi. Era o lugar santo da adoração, o centro espiritual da nação até a perda da arca, registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Como eu disse, repito, ficava a 32 quilômetros de Jerusalém. E eles subiam anualmente para adorar ao nosso Deus. Aqui nós observamos a importância de estar no lugar certo, adorar o Deus certo, que é o único Deus, com a motivação correta. Isso é o que fez a diferença na vida daquele casal. É o que faz a diferença na vida da nossa família. Estar no lugar certo, adorando o Deus certo, o único Deus certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Nós também queremos projetar Provérbios 16:1. E depois o 3. Esse texto nos diz que ao homem, referindo-se ao ser humano, ele pode fazer planos. Planos aqui passa-nos a ideia de projetos, realização de obras, planejamento de ações, compreende? Então, a nós, seres humanos, pertence fazermos os nossos planos, planos do coração, objetivos do coração, mas do Senhor Deus vem a resposta da língua, ou vem a resposta certa. E no verso 3, nós temos aí uma indicação, uma recomendação de confiar ao Senhor os nossos planos, confiar ao Senhor os nossos sonhos, convidar o Senhor para ajudar-nos a realizar as nossas obras, ou aquilo que nos dispomos a fazer, nos propomos a realizar. E esse convite, ou seja, preste atenção, esta inserção de Deus nos nossos planos, esse convite de Deus para a realização das nossas obras, contém uma promessa. Ou seja, veja, o verso 3, e os teus desígnios serão estabelecidos. Não, é Provérbios 16:3. E os teus desígnios serão estabelecidos. Então, isto é a chave de sermos bem-sucedidos. Convidarmos Deus para fazer parte da nossa história, dos nossos planos, da realização dos nossos sonhos.
confiar em Deus, confiar a Deus o que nós pensamos em fazer esse ano, para sermos bem-sucedidos. Isto é promessa do Senhor. E neste ano 2023, eu quero apresentar para vocês alguns projetos de esperança. Porque eu creio que nós somos chamados, nós somos agentes de transformação. Nós, cristãos separados, somos agentes de transformação. Somos vistos por Deus como agentes de transformação. Percebe? Eu creio que nós somos portadores de esperança, ou portadores da esperança. Deveríamos ser. E não profetas do caos. Então eu quero convidar você nesta hora, você que está em casa também, sintonize-se nesta frequência, conecte-se com esta palavra que vem do céu para você. Projetos de esperança em Ana, é isso que eu quero destacar hoje. Quais são os projetos de esperança para nós, para a nossa família neste ano? E nós destacamos aqui o projeto de esperança de Ana. Um texto conhecido, onde nós extraímos lições preciosíssimas para nós e para a nossa família. Você está aí? Amém? Você conhece a história? Ana era estéril, e por ser estéril, ela sofria o preconceito, o desprezo da sociedade, até mesmo da sua família, da época. Mas ela chorou nos pés do Senhor. Pediu-lhe um filho e foi atendida. Você tem chorado nos pés do Senhor? Ou você tem chorado nos pés de quem? Nós vimos que, quando nós cantamos há pouco, podemos passar por qualquer sofrimento, por qualquer situação. E se eu passar, nós precisamos, assim como Ana, exercitar a nossa fé em Cristo. E agir com sabedoria, vinda do Espírito Santo, até que as nossas orações sejam respondidas. Eu pergunto para você nesta noite, você tem exercitado a sua fé? Ou você só tem chorado? Você tem exercitado sua fé ou você só tem murmurado? Primeiro Samuel 1:6. Ana era estéril. Qual era ou quais foram as causas do sofrimento de Ana? Da angústia de Ana, da dor da alma de Ana, esta serva de Deus, esta mulher, esta auxiliadora, que até então aprove a Deus, conforme também relacionado na narrativa, pelo seu esposo, a deixou estéril. Ana era estéril, e para os israelitas, toda mulher estéril era um símbolo de maldição para a sociedade e para a família. Imagine você um pouco, por um instante, coloque-se por um instante no lugar de Ana. Mas eu creio que está na hora de mudar isso. Essa era a hora de você dizer um amém. Só ouvi o Silvio dizendo. Eu vou reformular, você não está entendendo. É possível que você ou alguém esteja de uma forma ou de outra sendo considerado ou considerada estéril. Eu não estou falando somente na questão de gerar um filho. É possível que as pessoas olhem para você, como você está olhando para mim, e veja assim, esse daí não vale nada, essa daí não gera nada.
Estão entendendo? Mas eu penso que nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu reformulo, em nome do Senhor dos Exércitos, eu creio que está na hora de mudar isso. Não só, anote aí, nós não podemos mudar o que as pessoas pensam de nós. Nós não podemos mudar o que as pessoas falam de nós, mas nós podemos e devemos mudar o que nós pensamos de nós. Por isso, se conecte com Deus, com a palavra do Senhor. Sintonize nesta frequência, a respeito do que Deus diz a teu respeito, a respeito do que Deus pensa, a respeito da tua existência. Eu não posso mudar o que os outros pensam de mim, o que os outros falam de mim. Mas eu devo mudar o que eu penso de mim. Então mude o seu vocabulário a seu respeito e acesse as bênçãos de Deus para a sua vida. Retire este símbolo de maldição que muitas vezes você absorveu por conta do que os outros falaram sobre você ou pensam sobre você. Rejeite esses símbolos de maldade que te excluem do projeto de esperança de Deus para a tua história. Vocês estão aí? 1 Samuel 1:7. Ana era discriminada. Eucana, o seu marido, a amava. O texto disse isso. Mas Ana sofria discriminações, preconceito, por parte de Penina, a segunda mulher de Eucana. Pense comigo um pouco. Se coloque no lugar desta mulher, Ana. A situação de Ana, preconceito que ela sofria, a discriminação que era imputada a ela, essa coisa da rotulação, você percebe? Essa coisa da esterilidade, esse desprezo das pessoas, tudo isso gerava uma crise emocional em Ana. É bem possível que você conheça alguém que possa, nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo, pessoas que estão sofrendo dessa crise emocional por conta de um preconceito, de uma rotulação. E eu creio, da mesma forma, que está na hora de nós mudarmos isso. De mudarmos como nós olhamos as pessoas. Mudarmos como nós tratamos as pessoas aqui nesta casa. Nós não podemos mudar o mundo lá fora. Preste atenção, ei. Nós não podemos mudar o mundo lá fora, mas nós podemos mudar o mundo aqui dentro. Eu vou reformular. Nós não podemos mudar o mundo lá fora ainda, enquanto não mudarmos o mundo aqui dentro, dentro de nós. Como nós olhamos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nós expressamos a nossa ideia, a nossa opinião, a nossa discordância. Sim, porque nós não somos iguais. Deus nos fez seres únicos. E eu digo mais, só vamos mudar o mundo lá fora quando mudarmos aqui dentro. Porque toda mudança, ela começa de dentro para fora. Sim ou não? Sim ou não? Projeto de esperança para a nossa vida, para esse ano. Qual é? Mudar a forma como nós nos vemos. Mudar a forma como nós vemos as pessoas. E como nós fazemos as coisas. Até então era feito de um jeito, sim, mas não pode mudar. E às vezes deve mudar para você acessar esse projeto de esperança para a sua vida.
se o reino de Deus está em movimento, por que a igreja tem que ficar parada? Estão entendendo? Vocês estão quietinhos porque vocês estão entendendo? Então está bom. Só que acompanhe comigo agora, Mário. Veja, humanamente falando, Ana tinha todas as razões. Diga comigo, todas as razões. Humanamente falando, Ana tinha todas as razões para desistir. Sim ou não? Sejamos sinceros. Imagine a situação dela, humanamente falando. Ela tinha toda a razão de entregar os pontos, de desistir. Mas não foi isso que ela fez. Sabe, eu vou te contar uma história. Esses dias, alguém me perguntou algo, até então, muito simples. E no ímpeto de responder aquilo, porque nós somos seres humanos, hábeis em dar respostas. E precisamos aprender com Jesus a fazer as perguntas. Ou responder com perguntas. E naquela habilidade humana, rapidamente respondi. E a boca fala do que o coração está cheio. E a pessoa dizia assim, mas eu penso diferente. E talvez aquela resposta expressou assim, não era isso que eu queria ouvir. E de fato, no dia seguinte, eu fiquei ruminando aquela resposta. Preste atenção. E durante aquele dia, eu fiquei mentalizando, fiquei pensando naquela resposta. E eu cheguei à seguinte conclusão, Cris Delmont, que eu havia respondido de forma humana. Quando então, pedindo auxílio ao amado Espírito Santo, eu obtive uma resposta espiritual, uma resposta sobrenatural, uma resposta vinda dos céus, uma resposta que deveria ser a nossa resposta, com a ótica espiritual, como Deus vê as coisas, não como eu enxergo as situações. Imediatamente telefonei para a pessoa e reformulei a minha resposta. Então, eu só estou comentando esse exemplo com você, porque ao pensar sobre o projeto de esperança de Ana, humanamente falando, ela poderia responder a essas demandas, a essas acusações, essas leviandades, essas calúnias, essas difamações, esse preconceito todo, de forma humana. E seria, humanamente falando, aceitável. É ou não é? Ela poderia muito bem dizer, já que Deus me colocou assim, então para que eu vou orar? Já que eu sou o que estão falando que eu sou, estéril, desprezada, amaldiçoada pela sociedade, até mesmo desprezada pela família, para que eu vou subir a Jerusalém todo ano para adorar esse Deus dos exércitos? E talvez, somente talvez, seria humanamente entendível se existe essa palavra. Mas não foi isso que aconteceu. Diga aí para o seu vizinho, mas não foi isso que aconteceu. E esse mas pode mudar toda a sua história. Veja comigo, Cris Delmont, 1 Samuel 1:9. Mas Ana levantou-se. O texto diz, Ana se levantou. Vamos ler juntos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Silo, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Veja, o sacerdote estava sentado. Mas Ana se levantou. Ela decidiu que não ficaria mais prostrada. Ela tomou a intrépida decisão de não se entregar àquela situação que a enfraquecia. Ela decidiu vencer essas crises emocionais. Estão entendendo? Só a Cida que está entendendo.
Então, da mesma forma, eu imagino que nós, como cristãos, precisamos, diante dos problemas que atravessamos, nos levantar e enfrentá-los. Eu vou repetir. Diante dos problemas que nós enfrentamos ou passamos, a exemplo de Ana, penso que nós precisamos nos levantar e enfrentar. Levante-se e enfrente. Decida não se entregar diante do que pensam de você, diante do que falam de você, diante dos rótulos que pregaram em você. Ao sair daqui hoje, mais do que se levantar dessa cadeira, levante-se espiritualmente em o nome do Senhor Jesus. Assuma as rédeas da tua vida e mude a tua história. Humanamente falando, justificável, mas ela não se entregou para o humanamente explicável. Ela acessou o sobrenatural. Ela invadiu o mundo espiritual e foi bem sucedida, conforme você viu comigo no final dessa história. Ainda dentro do aspecto do verso 9, ela alimentou-se depois que comeram e beberam em Shilo. Então, diante das provações, nós aprendemos aqui com Ana, o projeto de esperança de Ana, que nós precisamos nos alimentar, mas aqui não é só de uma comida física, eu quero referir-se a um alimento espiritual. Percebe? Que embora sofrendo o que sofria, sendo discriminada da forma como era, passando por essa crise emocional, ela não deixou de orar, ela não deixou de subir à casa do Senhor, ela não deixou de acompanhar o seu esposo, ela não deixou de ser auxiliar do seu lar. Ela continuou, ela foi perseverante com Deus, ela não desistiu. Ela exercitou a fé que ela tinha em Deus. Alimente-se da comida espiritual, que é a palavra de Deus. Não só na igreja, mas nas terças-feiras, na célula, ouvindo louvores, ouvindo a palavra de Deus, coisas boas, bons pregadores. Alimente-se daquilo que é do céu para você, daquilo que vem de Deus para você. Estava em um lugar esses dias, Dona Lê já conhece, uma menininha assim, pequenininha, e tocando aquelas músicas. A gente nem imagina, né, Marta, que essas músicas. E uma criancinha pequenininha, balbuciando, cantando a música lá, Ivanete, assim, acompanhando. Eu nem sabia que existia essas músicas, essas letras. E uma criancinha, não tinha acho que 3 anos, Stephanie, cantando, acompanhando junto. A boca fala que o coração está cheio. Se aquela criança que supostamente tem 3 anos, Sérgio, canta uma música daquela, ela aprendeu aonde? Não, nem aqui na igreja. Aprendeu na creche, na escola. Aí a gente fala, o mundo está perdido, seu Toninho. Mas o que os pais estão ensinando ou estão incentivando? O que os avós estão achando bonitinho? Bonitinho hoje, mas depois você paga as consequências, a conta chega amanhã, querido. Então, quando Ana foi para o seu projeto de esperança, o que será que ela ouvia? O que será que ela acessava? As coisas do reino de Deus, meu irmão. Estão entendendo? Sim ou não? Envolva-se com os projetos de esperança de Deus para a sua vida. Irmãos, veja agora o verso 10. Ana orou ao Senhor. Veja o texto, diz assim, ela, pois com amargura de alma, ou com a alma amargurada, orou ao Senhor dos exércitos, aquele que reina soberano, aquele que comanda
o exército dos anjos celestiais e de Israel. Você não está orando para qualquer Deus, não. Você ora para o Senhor dos exércitos. Você ora para o Deus de Jacó. Ele é o teu refúgio. Aliás, eu vou dizer, Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Esse é o projeto de esperança para você, meu irmão. O ano está apenas começando. Ana não se prostrou diante de outros deuses que havia na época lá, viu? Não. Ela não se dobrou diante das investidas de Satanás para a vida dela através das pessoas, inclusive da mesma família. Ela não aceitou o que falavam dela. Não aceite quando alguém vem colar um rótulo em você. Você não aceite isso em nome de Jesus. Você não é isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Fora disso, não é de Deus. Então veja aqui, nos momentos de grande aflição, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Você sabia disso? Até com gemidos inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo como teu auxiliador, consolador amado, meu protetor do mal. Faça isso como Ana. Nos momentos de aflição, nesse projeto de esperança de Deus para a sua vida, ore ao Senhor. Busque ao Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Mas ele também, o texto vai dizer que ela chorou abundantemente. Verso 9. Essa expressão não está aí por acaso. E chorou abundantemente. O texto vai dizer, chorou muito. O que é chorar muito, Laudércio? Chorar muito é chorar muito. Chorar abundantemente. Talvez você já chorou muito. Possivelmente até esse ano. Ou o ano passado. Ou até aqui. Você conheça alguém que chorou muito. Aqui, o chorar muito ou chorou abundantemente equivale a dizer, colocou para fora as suas emoções. Compreende? Coloque para fora as suas emoções. Se precisar chorar, chore mesmo. Não tenha vergonha de chorar. Quando em meio às dificuldades da vida, meus irmãos, nós choramos e às vezes muito. Com os nossos corações quebrantados, diante do Senhor dos exércitos, nós recebemos a vitória que nos está destinada. Chorar abundantemente é se expor. Isso não é um ato de fraqueza, isso é um ato de coragem. Só os fortes fazem isso diante do seu Deus. Então, quando em meio às suas dificuldades, não tenha vergonha de chorar não, porque se você está na presença do Senhor, Ele recolhe as suas lágrimas. Agora veja, 1 Samuel 1, 18. Veja alguns textos, 3 textos, que revelam a esperança de Ana. Ei, nós estamos falando de projetos de esperança. Você está aí, amém? E estou observando com você o projeto de esperança de Ana. Veja 1 Samuel 1,18. Ache a tua serva graça aos teus olhos. Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Recobrou a consciência, comeu o alimento físico, sim, mas também abasteceu-se do alimento espiritual. Uma palavra bendita, uma palavra de bênção. É ou não é? Uma boa nova. Recebeu algo de bom de alguém, sim? Aquilo a abasteceu. Porque ela deu ouvidos às coisas boas que vieram falar para ela. E o seu rosto já não estava mais abatido. Ela recobrou a sua consciência. Mudou o seu semblante. Percebe? Ache a tua serva graça, ou seja, favor imerecido. Quando Deus coloca o coração dele na nossa miséria. E nos abastece a alma, e muda o nosso ser, e muda a nossa história, transforma a nossa história.
Já em 1 Samuel, ainda no 18, assim a mulher se foi, seu caminho. Então, isso revela a esperança desse projeto. E no final, o seu semblante já não era triste. Então, tudo isso aqui é transformação que houve na vida desta serva de Deus, Ana, mulher de Eucana. Agora veja que o verso 9 e 10, já estamos encerrando. Veja, verso 9 e 10, eles estão relacionados. E eu queria compartilhar com você o seguinte: tanto o orar, grifa aí na sua Bíblia, tanto a expressão orar ao Senhor, quanto a expressão chorar abundantemente, ou chorou muito, elas estão relacionadas e tem tudo a ver com o verso 15. Veja comigo o verso 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, porque ela foi, inclusive, não sei se vocês se lembram, sofreu preconceito por parte do próprio sacerdote Eli, por parte da própria liderança da igreja, que a viu toda angustiada e a teve por embriagada. Você lembra da história? E aí ela vai e se defende. Não, meu senhor, não se trata disso, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher muito angustiada. Por isso, lá no verso 16, ela fala: não me tenha como filha ou por filha de Belial, que significa uma mulher indigna. Eu não sou uma mulher indigna. Eu não sou o que você, como sacerdote desta igreja, ou deste lugar religioso, está pensando a meu despeito. Pelo contrário, verso 15. Olha, mulher vadia, a expressão é muito forte aqui. Mulher indigna. Sou uma mulher muito angustiada. Ela não encobriu o que ela estava sentindo, mas ela não aceitou o que estavam pensando dela e falando dela. Você está entendendo? Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E sofreu preconceito. E sofreu discriminação religiosa. Percebe? Então, esse venho derramando, ou estou derramando minha alma ao Senhor, perceba aí que isso refere-se a um ato contínuo, algo constante que ela fazia, algo constante que ela realizava, ela se derramava continuamente, diariamente, diante do Senhor, Deus dos exércitos. E por isso foi atendida a sua prece, foram ouvidas as suas orações, porque é algo que ela fazia continuamente. É a típica expressão da oração fervorosa, Filipenses 4, 6 e 7. É a típica expressão da oração fervorosa. Isso não é válido somente para as mulheres, não, para os homens também, Mateus. Ou, se você não quiser, Filipenses 1 de Pedro 5, 7. Então, tanto orar ao Senhor como chorar abundantemente, eles estão relacionados com o verso 15, que é: eu venho me derramando diariamente, constantemente, diante do Senhor, meu Deus, Senhor dos exércitos. E eu não sou esta mulher vadia que o Senhor está pensando que eu sou. Eu não sou esta mulher indigna. Eu estou sim muito angustiada com o que está acontecendo comigo. Mas eu não sou o que você está falando que eu sou. Ou está pensando como estou. Simples assim. E aí, finalizando. Verso de número 11. 11. Ana fez um voto, um pacto com Deus, um acordo com o Senhor, de dar o filho que o Senhor, porventura, desse a ela, como ela vinha continuamente orando, continuamente buscando. Qual era o seu projeto de esperança? Era ter um filho. O projeto de esperança desta mulher era ter um filho homem.
E ela perseverou nesse projeto. Qual é o teu projeto para 2023, meu irmão e minha irmã? E ela disse: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero explicar isso para você. Este voto que Ana fez é chamado, é conhecido como o voto do Nazireu, que é um voto específico, uma consagração específica daquela pessoa, no caso, daquela criança, para o serviço levítico vitalício. Isso está relacionado lá em Números 4, 2 e 3. Portanto, Samuel seria um nazireu por toda a vida, conforme Números 6, verso 1 a 8. Depois você vai ler esse texto, você vai entender o contexto melhor. Eu fiquei pensando algo interessante, que não foi somente um voto, não foi somente um pacto, um acordo, mas foi um voto, um pacto, um acordo diferente. Ela poderia, e eu digo mais uma vez, humanamente falando, pensar nela, sim ou não? E seria, humanamente falando, aceitável e justo. Afinal de contas, ela merecia ter um filho? Sim. Mas preste atenção, esse voto ela fez para ela, dedicar esse filho a Deus, ao serviço de Deus. Qual era a conexão da mente desta mulher? Uma conexão ligada às coisas da terra? Não, às coisas do céu. Esta mulher, ela possuía a mente coletiva, pensava nas coisas do reino. É claro que ela assim o fez, e você vai continuar lendo a história, mas depois ela foi contemplada com mais outros filhos, onde ela pôde guardá-los debaixo da sua guarda. Que coisa linda. O voto aqui é um compromisso em servir ao Senhor, em obediência e fidelidade. O ano é 2023. A oportunidade está dada, o desafio está lançado. Você está diante de um projeto de esperança para a sua vida. Mas uma resposta que é possível, e espiritualmente falando, dar é fazermos um voto ao Senhor, de compromisso em servi-lo, em obediência, em amor, em fidelidade. Buscar o Senhor Deus enquanto Ele pode ser encontrado, buscando-o em primeiro lugar, como prioridade, crendo que as demais coisas já estão nos sendo acrescentadas, incluindo Deus nos nossos projetos. E tudo mais Ele nos fará. Samuel, esta semana chegou Samuel. Vocês viram aí. E talvez motivado por essa bênção, né, que o Espírito Santo me conduziu a esta palavra. Samuel significa nome de Deus. Serve como contínua lembrança da misericórdia de Deus para com os que o invocam ou invocam o nome do Senhor Deus. Para quem não soube, Samuel, o segundo filho do presbítero Johnny, com a Miriam, que veio agora segunda-feira. O nome de Deus. Como é que você vai lembrar das ricas misericórdias de Deus para com a sua vida? Para você que invoca o Senhor dos Exércitos. Ana e Eucana escolheram batizar o menino com o nome de Samuel. Eu quero profetizar isso na sua vida. Samuel na tua vida, nesta noite, para que você lembre das misericórdias, que as misericórdias de Deus estão sobre a tua vida. E por isso, elas são as causas de nós não termos sido consumidos. Elas, as misericórdias do Senhor, se renovam
a cada manhã. Vamos orar, meus irmãos amados, em nome de Jesus. Que esta palavra possa surtir efeito na sua vida. E que você possa passá-la adiante para aqueles e aquelas que estão desanimados, que estão se entregando, que estão desistindo diante dos rótulos, diante das mentiras, diante das investidas satânicas, diante de palavras que lançam, diante de olhares preconceituosos. Quem sabe essa palavra poderá ajudar essas pessoas. Mas, sobretudo, que a obra comece em nós. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, logo depois a bênção de Deus para a sua vida. Saia daqui hoje, levante-se desta cadeira como um ato profético de ser um portador de esperança e não um profeta do caos. Ah, Deus.